Olá, tudo bem? Você já ouviu falar sobre a segunda morte? Você sabe o que é a segunda morte? Eu sou Rogério Coelho e nos próximos minutos eu vou estar falando com você e nós vamos aprender um pouco mais sobre o que é o dano da segunda morte. Geralmente nós vivemos e temos o medo, e algumas pessoas têm o medo de morrer. Essa é a primeira morte, dessa não tem como nós escaparmos dela. Essa é uma consequência normal que vai acontecer em nossa vida mais cedo ou mais tarde. Numa hora determinada isso vai acontecer. Mas tem a segunda morte, que é essa que nós temos que temer. A segunda morte vai ser a consequência dos atos que nós temos vivido aqui na terra, que nós prestaremos conta a Deus sobre isso mais tarde. Essa é a segunda morte. E nós temos que justamente viver com medo mais da segunda morte, porque esse medo vai nos fazer não errar e nos manter diante de Deus. Muitas vezes o fato de não temer a segunda morte faz as pessoas viverem uma vida de acordo com seus propósitos. Nós vamos em Apocalipse 2, versículo 11, sobre a segunda morte. Depois voltaremos no capítulo 20 para falar um pouco mais. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Poucas vezes vemos ministrações ou alguém falar do dano da segunda morte. É muito mais fácil às vezes estar falando de bênçãos e de coisas que podem te vier se você for alguém que esteja servindo a Deus corretamente. É muito mais fácil falar das bênçãos e do que você pode ter do que alertar sobre o seu modo de viver e sobre a segunda morte. O capítulo 20 traz um resumo a partir do capítulo 20, mas o versículo 11 em diante. Vamos ver o que diz. Vamos ler o versículo 6 primeiro. Bem-aventurado o santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Como eu disse, poucas vezes nós vemos falar da segunda morte, mas se vê falar muitas vezes em bênçãos, mas não na segunda morte. A partir do capítulo 20, no versículo 11, diz o seguinte: e vi um grande trono branco que estava assentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram seus livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Ou seja, prestaremos contas a Deus um dia pelo que fazemos aqui. Estaremos com nossos atos escritos em um livro e por isso prestaremos contas a Deus. E deu o mal aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. Viver diante de Deus corretamente, lógico que uma hora ou outra nós vamos errar e vamos pecar e somos falhos, mas temos que tentar nos manter diante de Deus, obediente à sua palavra, para justamente evitar o dano da segunda morte. Eu espero ter respondido a pergunta do começo do vídeo: o que é e se podemos morrer novamente, o que é a segunda morte, e que possamos aprender um pouco mais com isso e viver mais firmes diante de Deus. Até a próxima.